Queridos Paz e Graça, eu sou Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um polígrafo. Olha aí, olha os polígrafos voltando no nosso canal aí. Vamos lá. Tá voltando, hein? E o nosso tema de hoje é Israel e a Igreja. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? E agora quem? Quem será? Quem será? Quem será? Mas a nossa primeira pergunta que a gente vai fazer é... Calma, detenha a contagem. Lembrei. Você não pode fazer isso. Espera aí que vamos para os comerciais, né? Uma palavra do nosso patrocinadores. Pois é. Gente, paz e graça a todos. Antes de entrarmos no polígrafo, ela já foi entrando, ela já foi logo. A apresentadora aqui Ela é quente. Aqui, nós temos o livro da Débora aqui, está sendo lançado agora, né? Agora. Semana passada foi o pré-lançamento e agora é oficial, né? Segunda-feira já está oficializado para distribuir para o Brasil todo, né? E esse livro aqui, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, é um livro que eu amei ajudar, tá? Foi ela que escreveu, mas eu fiquei ali dando um espetáculo, como é de sempre, né? como é doméstico, né? Mas amamos a estrutura do livro, fazer o livro para mim foi... Esse livro aqui foi eu que trabalhei nele, né, na confecção, desde o começo até o final, diagramação, tudo isso foi eu que fiz, né? Então é um livro que eu adorei muito fazer esse livro, ficou um livro lindo, a capa de frente é da nossa irmã Mariana, né, que fez pra gente, e a capa de trás é minha. Olha aí, ó. Toda uma equipe. Toda uma equipe para montar essa estrutura aqui, ficou muito lindo, gente. Então, se você quiser adquirir, já tem ele para você aqui. Já pode, primeiro comentário fixado do vídeo, né? Esse WhatsApp que está aí, é o WhatsApp meu, você fala direto comigo, que eu sou o empresário da moça aqui, então... Aqui é a família toda. A editora é nossa mesmo, então quem empresaria é a gente. Então, gente, se você quiser, adquire ele, tá uma promoção de lançamento, tá? E nós vamos fazer o melhor para vocês aí. Gostou de escrever isso aqui? Adorei, meu filho. Foi muito bonito, bacana de escrever. Muito bom esse livro, né? Então, quem também pode achar aqui, Débora, rapidamente, nós fizemos um polígrafo sobre esse livro, só um pedacinho dele, né? Nós vamos fazer o próximo polígrafo, é um pedaço desse livro aqui, que você não sabia, e eu estou dando ao pitaco, que os polígrafos é sempre você que faz o tema, mas agora eu vou fazer um. E é para nós falarmos sobre OVNIs, que tem nesse livro aqui. Extraterrestres, o OVNIs, né? E extraterrestres como a nova religião, não é? Nós vamos tratar disso aqui, olha, gente, é um livro muito bacana mesmo, psicologia, OVNI, a ciência voltando para o campo dela de ser satanista de novo, né? Astrologia. Não a ciência em si, cientifismo, né? Cientifismo, aquela questão de Darwin é tocada aqui, né? Evolucionismo. Então, muito legal o livro, gente, muito legal mesmo. E aqui, para não perder o costume, o assunto hoje é sobre Apocalipse, então... Os 3 assuntos que a gente trouxe é sobre isso. Os 3 livros que a gente vai trazer aqui é sobre isso. Ó. O da Débora, Satanismo Global, eu nem sei se está saindo ali na câmera. Está saindo, né? E também Cristo entre as Igrejas, um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro aqui é uma pancada de bom. E esse aqui é um livro que eu amei, adorei de montar e escrever, que é Israel, o Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo. Que nós vamos ficar aí com a base muito boa nele. Então, se quiser adquirir os 3, ó, se você adquirir os 3, assim, eu te faço uma promoção muito legal aqui, tá? Na compra dos 3, eu vou te fazer aqui um descontaço, você vai ver, só é procurar a gente aí. Link na descrição do vídeo? Diretamente o WhatsApp, né? Isso. Nós só vendemos, nosso livro ainda é comprado diretamente a gente para baixar o preço um pouco, né? Porque se botar no Mercado Livre ou em outro lugar desse... a taxa sobe e aí o livro vai para as alturas. Então, direto nesse WhatsApp, gente, que está no primeiro comentário fixado no vídeo ou na descrição do vídeo. Então, nesse WhatsApp aí você fala direto comigo, tá bom? Pode chamar eu pelo nome, pastor Daniel e tal. Você vai ver que eu vou te atender com todo o carinho do mundo. Então, fica aqui a dica em nome de Jesus. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos começar nosso polígrafo. O tema é qual mesmo? Israel e a Igreja, quem é o povo de Deus? Quem é o povo nosso de Deus? Tema. Esse tema é pesado. Esse tema aqui vai abrir debates aqui hoje. Cadeiras vão rolar hoje aqui. Hoje as caveiras dos pais, dos pessoal vai estar rolando. Vai. Vamos começar a nossa primeira pergunta. Já estamos vivendo o milênio? Essa sua pergunta é justamente porque ela, acredito que se baseie muito na ideia do dispensacionalista, né? Que diz que o milênio de Apocalipse 20
ele é um milênio literal. Sim. Né? Primeiro, para a gente... Deixa eu ver se vai dar. Primeiro, para a gente responder bem, Odebra, essa pergunta, e a todos vocês que estão ouvindo a gente, ela é uma pergunta interessante porque, veja, ninguém faz essa pergunta muito se já estamos vivendo o milênio. Por que não faz? Porque a visão que nós defendemos hoje, que é a visão amilenista, ela é pouco propagada, apesar de ser a mais antiga. Olha como é que é isso. É a visão mais antiga do meio da escatologia e é a menos propagada hoje. E eu explico rápido por que isso acontece. Porque as Assembleias de Deus, a maior igreja hoje do mundo é as Assembleias de Deus. Em nível de pessoas é ela. Não tem, a gente pode contestar a doutrina, mas o maior movimento pentecostal do mundo, depois da Igreja Católica, é as Assembleias de Deus. As Assembleias, né? Exatamente, a Assembleia de Deus. Só no Brasil são 17 milhões de adeptos. É muita coisa. É muita coisa. Então, por que eu puxei essa grandeza de número? Porque uma vez que uma doutrina é fagulhada no meio de um povo desse, claro que a maioria da cristandade vai seguir a outra doutrina. Isso não quer dizer que ela seja verdadeira. Isso quer dizer que ela é mais difundida. É a maioria, a maioria que defende ela. Então não quer dizer que o dispensacionalismo está certo. O que quer dizer é que tem mais gente defendendo. Só isso. E aí, como eles são a maioria, e eles têm as editoras que produzem esse tipo de pensamento em massa. Eles têm os canais de YouTube, eles têm editoras como CPAD, como outras editoras, Central Gospel, do Silas Malafaia, e tantas outras editoras desse tipo, que só editam livro dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? Dispensacionalismo é aquela crença que tem 100 anos apenas. Nova. Só tem 100 anos, é nova. Você entendeu? A ideia de arrebatamento secreto, ela tem 100 anos apenas. Nada mais do que isso. E ela foi muito difundida. Eu tenho a primeira Bíblia que foi lançada aqui no Brasil. Nós temos a primeira edição dessa Bíblia, eu tenho ela aqui. Pense bem. Chique. Que é a Bíblia do Dr. Scofield. Eles têm hoje a Bíblia do Scofield por aí, do Scofield. Eles têm ela por aí hoje, mas não é a primeira edição. Eu tenho a primeira edição dessa Bíblia. Foram lançados 10 mil exemplares e um deles eu tenho. Então, veja bem. Eu era um dispensacionalista de carteira, você sabe disso. Eu tinha 4 livros escritos nisso. Só que quando eu fui vendo o alongamento da coisa acontecendo, eu fui dizendo, não faz sentido ser dispensacionalista. Por quê? Porque os caras querem interpretar a Bíblia com um jornal. E aí fica ruim. Qualquer balanço que se dá, qualquer balanço no barco de Israel, o cara diz, opa, Jesus está voltando. Você vê isso nos comentários de coisa aí direto. Então, veja. A doutrina milenista ela é antiga, mas é pouco difundida. Ela é a mais antiga de todas e é pouco difundida. Muitos escritores nem gostam do nome amilenista porque vem de um prefixo que quer dizer anti ou sem. Então, amilenista, sem milênio. Mais ou menos isso, sabe? Sem milênio. Então, ou seja, esse seria o prefixo, o sufixo do negócio. Mas a questão é, vê, eu vou pegar esse livrinho aqui, quem quiser adquirir. Vamos basear nele aqui para as respostas que eu vou te dar disso aqui. Veja bem uma coisa. Aqui é onde está a questão toda. O pessoal do dispensacionalista, eles tendem a ver o Apocalipse capítulo 20, o Apocalipse 20, como sendo uma questão literal. Por isso que eles dizem que o milênio é literal. Eu fico aqui pensando o seguinte, vamos pensar com a cabeça do dispensacionalista e perguntar isso para eles que são dispensacionalistas. O Apocalipse, então, é todo literal? Se uma parte é literal, então... nós temos que acreditar que todas as partes têm que ser. Por quê? Porque a régua da hermenêutica é essa. Por que você diz que uma coisa é literal e aí quando essa coisa não te interessa, ela vira simbólica? Perceba. As duas bestas. Sim. São simbólicas. Não é literal, não? Não, segundo eles, não. Até porque se fosse literal, eles teriam que dizer que essas bestas vão subir mesmo na praia ali, de Boa Viagem ou de qualquer outro canto. Você entende? Então não é simbólico. Veja, aí, no mesmo texto que diz que é simbólico, que eles dizem que é simbólico, o selo 66 é literal. Não é simbólico, não? Não, segundo eles, não. Porque, segundo eles, vão ter que pegar um ferro lá, uma tatuagem, um chip, qualquer coisa vai ter que ter. E colocar na mão ou na testa da pessoa. E
Mas o texto, você lê o texto simbolicamente. Subiu da terra, subiu do mar uma besta com 10 cabeças, com 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas sobre ela, tal. Ou seja, aquilo é simbólico. E aí diz, e a segunda besta subiu da terra e fez com que todos adorassem a primeira besta e impôs sobre aqui os seus adoradores uma marca, a saber, 666, que é número de homem e tal. Ou seja, nesse mesmo escopo, o dispensacionalista diz, não. O 666 é literal. Metade é literal e outra metade é simbólica. Não, nem metade, ou seja, 99,9% é simbólico e 1% e 0,001 é literal. Então, veja, gente, aí é cachorrada, porque aí, macho, como diz o cearense, né? Oxe, macho, não dá pra nada não, não merece não. Então, você vê, gente, nós não estamos ridicularizando uma doutrina que é defendida por milhares de pessoas, não é isso. Mas eu estou colocando aqui o quão ridículo fica quando você começa a defender certas coisas desse tipo. Porque então, qual é a autoridade que você tem para dizer-me que isto aqui é simbólico e isto aqui é literal? E como vamos supor, qual é a linha de medida, né? Qual é a linha de medida aí de Deus? Então, esse pedaço aqui simbólico, ok. Esse pedaço aqui é literal. Tá, tudo bem, mas onde é que está a prova que isso aqui é literal? Por que uma é literal e outra é simbólica? Você quer ver? Pra gente falar, chegar no milênio. Sim. O próprio 666, né? Aí eles dizem assim, 666, aquilo lá é literal. Aí eu digo assim, e o número de Deus na testa dos escolhidos lá de Apocalipse também? 777. Qual seria o número então? 777. E o número lá deles é simbólico, e o número disso daqui é literal. Por quê? O nosso é simbólico. É simbólico. Aí o outro é literal. O outro é literal. Aí você vai começando a ter discrepância na própria interpretação. Porque é isso que dá quando você quer literalizar o que é simbólico. Uhum. Então, Apocalipse capítulo 20 é todo simbólico. O livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, é todo simbólico. Se tem uma coisa literal no Apocalipse, eu preciso dizer o que é. As 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Ali é literal. Por quê? Veja a literalidade, onde a gente tem o apoio para dizer que aquilo é literal. Porque sai do escopo de revelação e vai para as igrejas físicas. Então, são cartas para lá, junto com o livro do próprio Apocalipse. Você entendeu? Olha a heresia que vocês estão fazendo, que vocês estão tentando progredir nela, olha onde é que vai desaguar aqui dentro na ira de Deus para vocês. Isso é a mensagem do Apocalipse. Então você pegar ali um texto que é totalmente simbólico, uma mulher... eles dizem assim, vê só, os 144 mil selados, aquela congregação aqui da frente nossa aqui, que é a Testemunha de Jeová, diz que já se cumpriu, que é o Jeová só. Aí só eles. Você não deveria se meter nessa história de Jeová. Tudo bem, vocês estão dizendo. Tudo bem, né? Mas você vê. Mas vamos lá. Eles, de Jeová não, tá? Os dispensacionalistas, eles dizem que aqueles 144 mil selados são Israel. São Israel. Porque são de 12 tribos de Israel, da tribo de tanto, da tribo dessa tanto, da tribo daquela. Mas 144 mil de cada tribo ou 144 mil? Não, eles dizem que a junção de tudo é 144 mil, porque sai, parece que 12 mil de cada tribo. Eu estou tentando me lembrar mesmo aqui que minha Bíblia não está aqui no polígrafo, está fora daqui. Não, ela está ali mais perto. Qualquer coisa eu pego ela ali, mas vamos lá. Vê bem. Só que diz que esses selados são do Cordeiro. Se são do Cordeiro, são de Israel ou da igreja? Tem que ser da igreja. Você entende a coisa? Da igreja. Aí eles dizem, não, mas porque cita o nome das tribos. Olha aqui. Só por causa das tribos? Se cita o nome das tribos é porque são judeus. Aí, por quê? Porque na cabeça do dispensacionalista é assim, a igreja não estará aqui para cumprir o Apocalipse. A visão, né? A visão é essa. Então eles vão ser arrebatados antes do Apocalipse começar. Quando é arrebatado, aí sim o Apocalipse. Exatamente. Como esse coisa aqui pode ser outro polígrafo sobre arrebatamento secreto, e aí a gente vai fazer uma desmistificação disso mais pesada. Mas vê, aí eles dizem que aquilo que vai acontecer ali está relacionado com Israel e com as nações e com o resto da igreja que ficou na grande tribulação, que eram os infiéis. Que depois vai virar fiéis. Depois vai virar fiéis, tal, e Israel também se converte ali tudo. Ou seja, é uma saroba, gente, sabe? Que não dá. É confuso. Porque como é que Deus escreveu um livro para Israel que Israel não acredita nele para se prevenir? Sim. Aliás, Deus escreveu um livro para Israel e enviou ele para a igreja. Vê se faz sentido.
Gente, só é a gente pensar aqui, você que está me ouvindo, e é dispensacionalista, não precisa ficar com raiva de mim agora, não. Só ouve e pondera as coisas. Só é ponderar. Olha que eu nem peguei a Bíblia para isso. Eu só estou jogando a lógica dispensacionalista em cima deles de volta. Deus escreveu um livro para Israel, endereçou para a igreja, e disse para a igreja ler e se preparar. Ora, se o livro de Apocalipse é para Israel, o que é que tem a ver com ele? Tem nada a ver. Então nem deveria ler esse livro. Então dá para se saber de uma coisa, não tem cabimento uma coisa com outra. Então veja, o milênio de Apocalipse 20, ele é simbólico. E o milênio de Apocalipse 20, desde Agostinho aos pais da igreja, todo mundo acreditava que o milênio ele é uma manifestação simbólica do reino de Cristo, que começou com o nascimento de Jesus. Você entendeu? Se você olhar a pregação de João Batista, se você olhar a pregação do próprio Cristo, dizendo, olha, vão e anunciem que o reino de Deus chegou. Veja, quando João manda os discípulos ir atrás de Jesus, para saber se João Batista, para saber se ele mesmo, Jesus tal, se ele é o Messias mesmo, Jesus volta para os discípulos de João Batista e diz assim, olha, diga a João que os cegos vê, os mudos falam, os coxos andam, os surdos ouvem. E se isto os oprimidos são libertos. E se isso está acontecendo é porque o reino de Deus chegou. Então no ministério de Jesus o reino de Deus está aqui. Então sim, o reino milenial ele é simbólico. Ele não é literal. E antes que me venha uma pergunta aqui assim, tudo bem, você quer ver uma coisa simples? O dispensacionalista, para segurar que o milênio é literal, sabe como ele explica Satanás preso? Ele diz que durante o milênio Satanás vai ser preso. Quando acontecer tudo Exatamente, aí quando vier o milênio, Satanás é preso. Depois que passar os 1000 anos, Satanás é solto de novo para enganar as nações outra vez. Oxê, de novo? De novo. Aí eu pergunto, mas em que lugar isso aqui se baseia? É nesse aí que a gente volta tudo de novo para brigar com... Para brigar outra vez. Aí sim, acaba tudo, explosão, sai todo mundo preso. Pronto, acabou. Olha só, então não faz sentido, é confuso. Então, o dispensacionalista acredita em três ressurreições dos mortos. Ele acredita na ressurreição. Sim. Quando vier o arrebatamento secreto, aí os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí vai ser arrebatado juntamente com ele na nuvem. Aí depois, na grande tribulação, quando a igreja voltar para cá, para entrar os 1000 anos, tem outra ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação. Que é aqueles que morreram por aqui. Só está faltando texto bíblico para a gente dizer isso tudo. Tá? Mas eles dizem isso. Mas sem texto bíblico quase não. Mas eu lembro que na época a gente... Aí eles acreditam nisso, que na entrada do milênio outra ressurreição, já sei a segunda. Quando o milênio acaba, Satanás vem, engana outras nações, tal e coisa e tal. Aí Cristo tira todo mundo daqui e aí vem a ressurreição final, para todos aqueles que ainda estão mortos, para aí sim passar para o juízo final. Então mesmo se for ímpio, se for salvo, vai de novo? Não, os que já ressuscitaram estão ressuscitados. Estão ressuscitados. Agora vai ter outra, a terceira ressurreição para aqueles que não ressuscitaram ainda, ressuscita todo mundo para passar para o juízo final. Agora, só falta, gente, para vocês que são dispensacionalistas, só falta texto bíblico. Que a história é bonita, deu até filme, né? Deixado para trás. Deu tanto livro. Então, série, tem muita coisa. Então, veja, só falta uma coisinha simples. Só a Bíblia. A história está toda narrada. Só faltou o versículo, faltou combinar com a Bíblia isso tudo. Então não tem o menor cabimento. Isso não é ridicularizar a fé de ninguém. Não. Mas com todo o respeito do mundo, não tem, porque não tem nenhum escopo bíblico para isso. A Bíblia fala de uma ressurreição só. Veja, o próprio livro do profeta Daniel, capítulo 12, diz: naquele tempo, muitos que estão no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Pronto. Jesus fala somente de uma ressurreição. Os apóstolos falam de somente uma. Só os dispensacionalistas falam de 5. De 3, né? Pelo menos que a gente viu aqui. Então não faz o pingo de sentido isso, não tem nenhum amparo bíblico. E se for olhar a história da igreja, a dispensacionalista nunca foi a ideia dos apóstolos, essa história de um milênio pós-tribulacionista, nunca foi isso. Ou seja, o milênio está acontecendo agora porque a igreja... Tem alguma pergunta nesse sentido aí de igreja de Israel? Tem na questão de escatologia. Se Israel é o relógio... então vamos para ela. Deus, então vamos para ela, já vamos para ela, que é a segunda pergunta, tá, gente? Que é se Israel é o relógio escatológico de Deus hoje. Veja, de novo, vamos pegar o dispensacionalismo de novo para
Tá no mesmo assunto, tá? No mesmo assunto. Tá, então a gente só vai linear o assunto agora. Né? Então veja, olhe bem. Há uma ideia de que a ideia do amilenismo é de que a igreja hoje, e eu vou provar isso biblicamente, ela é o Israel de Deus novo. Israel como nação continua existindo. Israel como nação, ninguém tem dúvida disso, continua existindo. Mas o Israel espiritual, não. O Israel espiritual como igreja, como culto, guardiã da glória de Deus, não mais. Esta parte é da igreja. É a gente agora, né? Agora é a gente. E veja bem uma coisa. Mas o dispensacionalista diz assim, ó. Olha a ideia. É como se você estivesse sentado nessa cadeira. Sim. Aí eu te levanto, eu sou teu pai, te tiro da cadeira e coloco uma filha bastarda. Ou ali uma pessoa que eu peguei na rua. Uhum. E dei um banheiro e falei, você é minha filha, vai pro lugar da minha filha original. E você fica aqui, pô. E aí diz, algum tempo depois, quando essa daqui estiver firme, eu tiro ela e você volta pra cadeira. Eita, qual a lógica? A lógica é porque eles querem. Uma lógica. É só porque eles querem. Porque, biblicamente, se for estudar um pouquinho, não tem. Porque, veja, vamos pegar aqui de novo esse livrinho, gente. Quem quiser adquirir, junto com o livro da Débora, compra ele porque tá muito legal. Deixa eu ver, Anticristo Judeu, não é isso não, tal. Aqui, olha bem. Agora eu iria precisar da minha Bíblia. Mas vamos ver se eu consigo. Tem um ali mais perto. Será que eu saio e pego ela? Sim. Dá pra sair e pegar, não dá? Dá. Deixa eu ver aqui. 1 minuto das suas... 1 minuto, amigos televidentes. 1 minuto para pegarmos as nossas escrituras. E você também, pegue a sua também, para acompanhar junto com a gente. Pegue a sua que é melhor. Vamos ver isso aqui. Voltamos, amigos televidentes. Ai, a velhice chegou. Vê só, vamos pegar isso aqui agora. Vamos ver, Mateus, olha bem. Em Mateus capítulo 24, versículo 32, me parece que é isso, que é onde os dispensacionalistas mais gostam de se segurar para dizerem que Israel é o relógio escatológico de Deus. Vê só. É aqui que eles se seguram muito para isso. Mateus 24, acho que vai ser. 24, 32. Olha lá. Ok. Aprendei agora esta parábola da figueira. Olha. Tem até um livro meu que eu não edito mais, chamado Olhar para a Figueira, fala desse texto, né? Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Vê só, agora é que está. O que ocorre nesse texto aqui? Jesus está falando da vinda do Filho do Homem, ok, tudo bem. Só que, nesse texto, Jesus afirma acontecimentos aqui que serão cumpridos no ano 70 depois de Cristo. Então, nós temos a destruição do templo, o sitiamento de Jerusalém, a diáspora, dali para frente Israel sai e não é mais nação, vai viver os judeus em colônias, tal, porque a terra fica despatriada, tudo isso. Então, veja o que está acontecendo. Uma coisa bem interessante aqui eu vou ler aqui um pedacinho do meu livro, fazer um comercial. Um merchan. Veja lá, como está aqui. Para mim, parece-me um tanto forçado afirmar a afirmativa de que Jesus mandou com que olhássemos para Israel, porque eles fizeram o relógio escatológico de Deus, porque Israel, tudo que acontecer lá, você tem que estar olhando, porque Israel é a figueira. Olhe para Israel. Veja o texto bem explicado onde é que está. Veja lá. Para mim parece forçado a afirmativa de que Jesus mandou com que olhássemos para Israel. No mesmo texto, ele afirma que não passaria aquela geração sem que aquilo que ele estava falando até aquele momento se cumprisse. Em Mateus 24, 34. Olha. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então nós temos um problema. Vê, vou ler o texto da figueira toda. Até o versículo 34, para pegar esse aqui. Aprendei, pois agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós,
Quando virdes todas estas coisas, sabeis que ela está próxima, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então veja, Jesus está falando daquela geração dele. Esta geração que aqui está não vai passar sem ver isso que eu estou falando. Eu te pergunto, tem alguém aqui da geração de Jesus? Ali? Não tem nem como, se tiver um fantoche. Poxa, gente, só é ler o texto. Você entende? Só é continuar lendo, vê só. O que este texto está afirmando aqui é que aquilo que o Senhor está falando se cumpriria tão rápido quanto o florescer de uma figueira. Pois o que ele predisse não passaria aquela geração sem que acontecesse. Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês aqui é rápido demais que vai acontecer. Não é daqui a 100 anos, 200 anos. Não é agora. Olhem para uma figueira, veja quando ela brota, que os figos vêm logo depois. É rápido. É rápido. Então eu estou falando de uma coisa urgente, eminente, agora que vai acontecer. Uma geração, segundo as Escrituras, num contexto judaico, equivale a 70 anos. Justamente, anos 70 depois de Cristo. Você entendeu o que ele falou? A geração dele que estava ali viu isso acontecer. E já aconteceu. No ano 70 depois de Cristo. No ano 70, exatamente. Depois de Cristo. Tem coisa em Mateus 24 que vai se cumprir ainda? Tem. Tem coisa em Mateus 24 que está se cumprindo? Tem. Mas só que os discípulos fazem perguntas a Jesus bem simples. Olha, dize-nos, em Mateus 24, 3, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Porque senão haverá da tua vida do fim dos tempos e do fim do mundo. Veja, quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerá isso que o Senhor está dizendo? O que é que ele está dizendo? Leia Mateus 23, que ele está falando da derrubada do templo. Os discípulos chegaram e dizem, mestre, quando acontecerá essas coisas do templo cair? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você entende? Então, são perguntas que foram feitas a Jesus que ele vai responder em Mateus 24. Então, se o cara mistura o texto, aí vai ter confusão, mas aí vai virar dispensacionalista. Confusão mental na alta. Então, veja. Então, quebrando o primeiro paradigma aqui, então, baseado neste texto, não podemos de forma alguma afirmar que Israel seja o relógio escatológico de Deus. Nesse texto aqui... Não, que é a figueira, né? Que é a figueira, neca de pitiguiriba, nada disso. Agora vamos ver, ainda na sua pergunta sobre... Se Israel é o relógio escatológico de Deus. Vamos lá. Veja uma coisa, algo vai mudar com a chegada de Jesus Cristo. Algo vai mudar e vai mudar bruscamente. Nessa questão de relógio escatológico. Vai mudar muito. Israel era uma igreja. Antes de mais nada, nós temos que entender que Israel era uma nação, mas era uma nação igreja. Veja, em Êxodo 19:6, vai dizer que Israel era uma nação que Deus usava como luzeiro para as outras nações. Vós serás para mim uma nação de sacerdotes. É o que está em Êxodo 19:6. Então perceba, vocês serão para mim uma nação santa, será um exemplo de uma nação sacerdotal. O que é isso? É que vocês serão para o mundo todo um luzeiro aonde eu sou o dono, aonde eu governo. Então a ideia de Deus com Israel era essa. Era uma luz nas trevas, uma luz nas trevas, entendeu? Ou seja, era uma igreja, era uma nação sacerdotal. Por isso que não é uma nação de reis, originalmente. Não. É uma nação de sacerdotes. Veja, então nós temos uma coisa aqui. O sacerdócio estava sobre os ombros de quem? De Israel. Correto? É o que o texto está dizendo, não é? Entretanto, agora vem o Novo Testamento. Eita. Agora, aqui tá. Veja se vai dar para Israel se encaixar aqui. Só nós seguirmos, irmão, mapeando a Bíblia direitinho. Precisa de muita coisa. Hebreus 7, 11 ao 16. É o que eu quero ler ele todo. Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo. Antes que caia a chuva. A tormenta se avizinha. E a tormenta se avizinha. Vamos lá. Veja bem. Mas aquele sacerdócio era deficiente. É o que a Bíblia vai dizer. Então, aquela adoração não era a adoração perfeita. Então, aquela nação sacerdotal não era a nação perfeita. Ela era um símbolo da nação que viria. Não era completa? Ela não era completa porque não tinha... A completude da perfeição dela não tinha ainda, que era Cristo. Uhum. Você entende? Ela era uma seta que estava apontando para uma nação sacerdotal nova. Que viria após dela. E que sim, tiraria ela do jogo espiritual. Tiraria ela fora. Porque uma vez que você tem o original, por que você vai ler uma xerox? Você está com o original ali. Então, olha a palavra forte que eu vou dizer.
Cuidado, tá? Porque eu sou o maior defensor de Israel, com guerra e isso tudo, todo mundo aqui sabe. Cuidado com o que vocês vão ouvir. A gente tem um carinho. Tá? Muito grande. Então, cuidado com o que vocês vão interpretar com isso. Mas, o Israel, espiritualmente falando, do Antigo Testamento, a nação sacerdotal, ela era capenga porque faltava plenitude nela. Ela faltava somente Cristo lá. Então, ela não tinha. Então, veja, ela era uma seta, ela era ela apontava para o Israel espiritual de verdade que estava para vir. Então vamos lá, olha só. Hebreus 7, 11 ao 16. Sendo assim, olha agora, de Hebreus 7. Sendo assim, se houve uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, nação de Israel era sacerdotal e era o sacerdócio levítico, correto? Levítico. Exatamente, o sacerdócio araônico. Do sacerdócio levítico. Considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Veja, o escritor Hebreus está dizendo, se aquele sacerdócio fosse perfeito, por que se faria necessário levantar-se outro sacerdócio? Não ia precisar. Não ia precisar, né? Olha lá isso. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Olha. Então veja aqui o que é que o escritor Hebreus está dizendo. Se você muda o sacerdócio, a lei também e o ambiente tem que ser mudado. Por que não é mudar o rei? Para mudar a lei. Porque ele está falando do culto araônico caducando. Ele está falando do culto dos levitas caducando. Não tinha mais para que aquilo. Por quê? Se não tinha mais razão do culto de Israel ser cultuado, então não tinha mais razão de se acreditar que Israel é relógio de Deus. Porque então agora tem alguma coisa mais importante do que Israel no meio disso. Que vai mudar tudo, né? Que vai mudar o panorama todo, que é um sacerdócio novo, não araônico, não de Levi, mas um sacerdócio novo. Então o culto de Israel vai tristeza, não precisa voltar e nem volta mais nunca. Ao menos para a salvação de pessoas, não tem como, veja. Porque aquele sobre quem se faz esta afirmação pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ele está falando da linhagem de Melquisedeque de Jesus Cristo. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala enquanto sacerdócio. E este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, a semelhança de Melquisedeque, olha. Outro sacerdócio, a semelhança de Melquisedeque, que é anterior ao próprio Moisés, que instituiu o sacerdócio como da tribo de Arão, da tribo de Levi. Não constituindo segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Hebreus 7, 11 ao 16. Então veja, o sacerdócio mudou de lugar. Ponto. Se a nação era uma nação de sacerdote, então se o sacerdócio mudou de lugar e mudou-se a lei, então o povo também mudou de lugar. Essa é a lógica. A nação sacerdotal não é mais a mesma. Basta um pouco de boa vontade para se saber que o escritor aos Hebreus está contrapondo o sacerdócio de Levi e o de Cristo. Sim. Porque só de sapiência que a gente leu, você vai ver. Ele está colocando o sacerdócio de Jesus Cristo e o sacerdócio de Levi. Um do lado do outro, dizendo, ó, o de Levi fracassou brutalmente, não dá mais, caducou. Tem nada nele lá pra gente mais. Por quê? Hoje nós temos um sacerdócio que é de uma linhagem anterior a ele, que é a linhagem de Melquisedeque. Mas veja bem, vamos ver isso aqui. Por este motivo, o sacerdócio de Arão foi desfeito. E se o sacerdócio foi desfeito, a nação sacerdotal também foi desfeita e deu lugar a outra. Concorda? Veja, se a nação se o sacerdócio foi desfeito e a nação antiga era uma nação sacerdotal, então se não existe mais sacerdotes nessa nação, ela não precisa mais ser o guardião espiritual de nada. Não se tem mais? Não se tem mais, porque Israel era o que era por causa de que era uma nação de sacerdócio. Hoje não se tem mais nada disso.
Você entende? Israel com todo o amor do mundo, e nós vamos falar depois sobre a restauração dele, vai dar tempo. Mas Israel hoje, nesse combo aqui, olha bem, aqui não nos diz que o sacerdócio de Arão foi banido por um período. Aqui nos é informado que ele foi trocado, tornou-se obsoleto. Eu quero ler um texto de Hebreus 8 com vocês. Hebreus, assim que eu achar, a gente lê. Eu estou com esse óculos de ver de perto e eu não estou. Agora é porque eu estou vendo que eu estou vendo meio embaçado, é que eu estou com o óculos redondo. Hebreus, vamos lá. Assim que eu achar. Hebreus, ok. 8, verso 13, olha bem. Hebreus 8, 13 diz: dizendo, nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então veja, Israel hoje como nação espiritual, como igreja, não existe. Não existe, não tem nem para que agora é igreja, pensar. Né? Aí aqui está. Ainda na parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, 43, Mateus 21, 43. Eu quero ler esse texto com vocês, porque esse daqui, Débora, ele é uma revelação assim do alto. Tipo uma revelação, revelamentos. Mateus 21, 43, olha bem, como está escrito aqui. Cadê? 43, assim que nós acharmos, vai virar a folha. Olha lá, olha lá. Ó, ele está falando sobre Israel, parábola dos lavradores maus, que mandou os profetas na frente, Israel mandou o povo tal, e por último mandou o seu filho. E eles mataram também tal. Aí ele vai dizer assim, ó, sobre Israel, olha o que o próprio Jesus diz. Agora, dispensacionalistas venham aqui e tentem fazer esse texto mudar. Porque aí é complicado. Somente esse texto já dá para destruir a teoria dispensacionalista todinha numa bomba, toda, de cima para baixo. Ó. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz seus frutos. Olha. Jesus está dizendo a Israel, olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outro povo que vai produzir os seus frutos. Que vai produzir os seus frutos. Ou seja, sabe o que você produz hoje como nação sacerdotal? Israel. Outro povo vai produzir, não mais você. Essa é a ideia do texto. Então perceba bem uma coisa. Aí se você faz uma conexão disso aqui com Hebreus, que a gente leu, você vai ver que está havendo uma mudança de sacerdócio. Não está se extinguindo o sacerdócio. Está se extinguindo o sacerdócio de Levi. Mas está se abrindo um novo sacerdócio. Então se está se abrindo um novo sacerdócio, está se abrindo uma nova nação de sacerdotes. Que não é mais Israel. Você entende? Então vamos ver mais aqui, ó. Isso agora ficou grande, esse pedaço aqui para explicar, mas tem que ser, tem que ser bem explicadinho. Veja bem. Se o sacerdócio de Arão e seus sacrifícios se tornaram obsoletos, agora devemos saber onde está o povo de Deus e qual a nação sacerdotal agora. Sim. Se já não é mais Israel, já não é mais Israel, agora, vamos lá. O apóstolo Paulo é enfático ao afirmar, olha bem, agora vamos lá, de novo. São textos que os dispensacionalistas não querem saber, porque se quiserem saber, vão ter que explicar. Isso eles não querem, porque eram os textos que eu também não queria saber muito quando eu era também. Mas vamos lá. Quando eu era da outra bandinha lá, eu não queria saber muito disso aqui não. Mas veja, Efésios 2,14. Efésios 2,14, cadê? Efésios... Efésios 2, 14 e 15, cadê? 2, 14. Vê só. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo-a na carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está dizendo? Que os dois povos, judeus e gentios, ele quebrou, porque uma vez que a lei deixou de ser, a lei cerimonial deixou de ser, o culto que Israel produzia era um culto simbólico que apontava para Cristo. Uma vez que o Cristo veio, este culto que tinha o seu simbolismo,
Se o original veio, não tem por que você mais estar cultuando simbolicamente. O Cordeiro está aqui. Então, os dois povos hoje não existem. Existe um povo só. Aqui está até no 16, ó, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Mantendo-o com ele a inimizade, matando-o com ele a inimizade. Então veja bem uma coisa, não tem muito o que ver. Você entende? Então esse texto de Paulo aqui, ele já sai dizendo, olha, não tem dois povos. Tem um povo só em Cristo. Não dá para ser um pedacinho de Israel, um pedacinho de Jesus. Não tem isso. Não tem condição. E outra coisa também aqui. O Antigo Testamento, Israel era chamado de sacerdócio, não é? Sacerdócio real, nação santa. Mas agora, se você ler 2 de Pedro 2,9, Novo Testamento, quem é chamado assim é a igreja. Olha bem, lembra em Êxodo 19 que a gente falou? E eu vos escolhi por nação de sacerdotes. Olha agora como vai mudar a toada. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha como Pedro vai falar disso. Cadê? 9? Isso. Não, peraí, não vai ser o 2,9 não. Deixa eu ver se é o 1 de Pedro 2,9 então. Isso, 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha bem, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio hoje já não é Israel. A nação do sacerdócio hoje é a igreja. É a igreja. É a igreja. Então veja, em Gálatas 2, 28 ao 29, vocês que estão vendo a gente, pode ir pegando esses textos e anotando e lendo, porque olha bem, Débora, Gálatas, cadê? Quanto que eu falei? Gálatas 3, 28 ao 29. 28 ao 29, olha só. 28. Desta forma não há judeu nem grego. Não há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Judeu, grego, todo mundo, se quiser ser povo de Deus, tem que ser povo de Cristo. Não tem essa de sou judeu, sou salvo, não, nada disso. Não, é Cristo. Ou é de Jesus ou é do inferno. Não tem para onde correr isso aqui. E se sois de Cristo, então sois descendentes de quem? Abraão. E herdeiros conforme a promessa. Ou seja, sabe a promessa que Deus fez de Israel para Abraão? Sim. É nossa. Agora é nossa. É da igreja. Então, a igreja é o novo Israel de Deus. Assim como a descendência é. A mesma coisa. Descendência de Abraão somos nós. Então, veja, Paulo não está fazendo barganha nenhuma aqui, está dizendo, por quê, gente? Porque a ideia é que tudo se resume em Jesus Cristo. Se um judeu hoje quiser ser salvo, qualquer judeu que morrer fora de Jesus Cristo, ele está no inferno. Simples a matemática. Do mesmo jeito que qualquer gentil, qualquer brasileiro morrer fora de Jesus Cristo, ele está no inferno. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade que a gente tem de dizer isso? Mas não querem colocar, não, porque lá é uma nação hiper, mega, super. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que Deus escolheu aquele povo e tal. E que se Deus ainda tem alguma guarda com Israel como nação, claro que deve de ter. Com certeza. Claro que deve de ter. Só que a questão é, espiritualmente, não. Israel é o relógio escatológico de Deus? Não. É em Israel que os sinais estão acontecendo? Não. Era para ser na igreja. Os pastores deveriam olhar os sinais que cercam a igreja, não os sinais que cercam Israel. Tanto que Cristo falou, o maior sinal dos últimos tempos é a apostasia da fé. É a apostasia da fé, não é a apostasia da fé do judeu. Não. Sabe? Então não faz o pingo de sentido isso. Então, para a gente acabar, Débora, eu quero citar aqui, para vocês que estão me vendo, estão vendo a gente, as palavras Sião e Jerusalém são usadas no Antigo Testamento para qualificar Israel. Mas no Novo Testamento fala direto da igreja. Vê, Hebreus 12, 22 ao 14. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 2 ao 14. Apocalipse 21, 2. Mas tem um texto aqui, em Gálatas 6, 16, já que eu estou em Gálatas aqui, 6, 16, que ele vai ser legal. Cadê o 16, 16, 16, 16? Aqui. E todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre ele e sobre o Israel de Deus. Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, não para Israel. Então o Israel hoje, de Deus,
É a igreja. É a igreja. É Paulo que está dizendo isso, não sou eu. Então não tem. E Jesus falou isso no livro de Mateus, que iria tirar o reino da mão de Israel e dar na mão de outro povo. Qual a dificuldade disso? Então veja só. Agora o texto que eu quero ler é Apocalipse 5, 9 ao 10. Apocalipse 5. Olha bem isso aqui. Esse aqui é muito enfático. O Apocalipse 5, 5, 5, 9 ao 10. Cadê? Aqui. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o fizesse o quê? Reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Aqui agora. Isso é aqui agora. Tanto que é a gente que é dada a missão de ir e pregar. E pregar o evangelho para toda criatura. Então nós somos a nação do sacerdote hoje. Que era Israel no Antigo Testamento. Então hoje, irmãos, não tem Israel espiritual, tal coisa, não existe. O Israel hoje é nós, somos nós. E sim, todas as bênçãos que caíam sobre Israel no Antigo Testamento recaem sobre a igreja hoje. Não tem para onde correr. Porque o reino, o milênio simbólico de Cristo acontecendo, você acha que você vai ter a unção de Abraão de riqueza? Porque o sacerdócio mudou. A gente tem que entender isso. O nosso Cristo era pobre. Se você quiser fazer parte desse reino, este reino é um reino de sofrimento. Aí é que está o luta e pesada. Então, perseguição. Essa tudo. Parte a Globo não te contou, não, foi mal. Aí, então, veja, sobre o culto judaico e o evangelho andarem juntos, nós temos o que o próprio Cristo falou. Veja, porque agora está assim. Teologia da... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Desse judaizante aí que querem colocar a teologia messiânica. Eles querem trazer as ideias de Israel toda para dentro da igreja e dizer, não, olha o que Jesus falou, esta palavra em hebraico quer dizer isso, o Novo Testamento foi escrito em grego. Fica ruim, já viu essas pessoas bestas na internet? Que a pessoa, né, tem uns bobos, né, que aparecem de vez em quando, né? A palavra, o talit, não sei o que lá mais quer dizer isso, não quero saber nada disso. Não sei o que. Exatamente, a palavra amém quer dizer isso, aquilo outro, em hebraico, tal coisa. Meu amigo, meu bom, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Pode parar com essa história de Yeshua. O nome verdadeiro de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Eles sabem que a palavra Yeshua é Josué? Em hebraico, porque, meu Deus, é cada loucura, cara. Sabe? Mas aí eles querem juntar isso, judaizar o cristianismo. E sobre judaizar o cristianismo, Mateus 9, 14 ao 7, olha, não dá para ter nada de costume de Israel aqui também não, na igreja não. Não, é tudo novo. É tudo novo, nem arca de concerto. A gente nem, arca nem de concerto, nenhuma besteira dessa aí não, exatamente. Bandeira. Nada, olha aqueles, bem. Outro tipo de sacerdócio. Talit, kipá na cabeça. Ó, Mateus 9, 14 ao 17. Cadê? 9, 14, vamos ver. É Mateus. 9, 14, cadê o 14? Tá aqui. Então, ele falando sobre jejum, né? Então ouviram os discípulos de João dizendo. Então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não? Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nestes dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odre velho. Do contrário, rompem-se os odres, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus está dizendo aqui com isso? É que o jejum de João Batista era baseado nos pilares do Antigo Testamento. O jejum dos fariseus era baseado, sabe-se lá Deus em quê? Ele está dizendo, olha, o jejum de João Batista não vai servir para o nosso de agora. Porque agora o vinho é novo. O reino é outro reino. Não é o reino de Israel mais.
Vai ser tirado dele e passado para a gente. Então, Débora, nesse sentido aqui, Israel a igreja é o Israel de Deus. Não sobrou nada do culto judaico que passe para a gente. Atos 13, 32 ao 34, e depois do 38 ao 39, Mateus 9, 14, 17, Hebreus 10, 17, você vai ver sempre tirando fora. E aqui é que tal? Sim, devemos entender que Deus não tem dois povos. Hoje o Israel de Deus é espiritual, embora estudaremos mais adiante que sim, Deus restaurará Israel como nação. E como isso se dará. Mas hoje as promessas feitas a Abraão recaem na igreja, como é ensinado em Gálatas, que diz, Gálatas 3, 13 ao 14, depois versículo 29, como a gente leu aqui. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que as bênçãos de Israel chegassem também aos gentios em Jesus Cristo. Olha bem, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, a lei e a graça da promessa. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Se eu sou de Cristo, eu sou descendência de Abraão, e nós sabemos no Antigo Testamento quem era descendência de Abraão? Era o povo de Israel. Então hoje sou eu. É você, somos nós, a igreja. Mas Israel ainda tem um plano de salvação para ele ainda? Vamos lá, a questão é outra pergunta, é isso? Só para a gente encerrar com... Ok, então é uma pergunta aqui, isso aqui. Porque ficou dentro do escopo. Vamos lá. Que a gente está falando agora, então, se hoje a gente, né, que... Como Israel será restaurado? É mais ou menos isso aqui, né? Já estamos quase 1 hora e com calor. Então vamos lá. Só para dar uma... Vamos ver. Olha bem, como Israel será restaurado, Débora? Sim. Romanos 11, 1 diz, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo diz, olha, Deus rejeitou Israel para jogar ele fora e dizer que não quer mais nada com ele? Não. Paulo dá essa resposta, ok. Mas então agora fiquei confuso, pastor. Como é que a gente é o Israel de Deus e Deus não jogou fora Israel todo? E vai restaurar. E vai restaurar. Para quê então? Vamos lá. Exatamente. Vamos ver. O apóstolo Paulo vem até a igreja dos gentios afirmar que Deus não esqueceu Israel. Uma boa lembrança aqui é que, sim, Paulo está tratando de Israel nação, e não do Israel espiritual, igreja. Não é que o culto de Israel será restaurado. Não. Porque se o culto de Israel for restaurado, Cristo deixa de ser Cristo. Não faz sentido. Não faz sentido. Cristo ser Cristo. E vai voltar às velhas práticas. Vai voltar às velhas práticas que eram somente símbolos de Cristo. Só então que não Cristo já veio. Então não faz sentido. Então, Israel como povo espiritual, como povo de Deus, para ser o centro da atenção de Deus, não. Não. Como espiritual, não. O apóstolo coloca que, por agora, alguns judeus estão sendo salvos por eleição, juntamente com os gentios, como está em Romanos 11, 5, que os apóstolos foram salvos. Ele mesmo, Paulo, era apóstolo tal, e assim por diante, era judeu tal. Ainda vale muito a pena lembrar que os primeiros convertidos de Cristo eram judeus. Romanos 11, 6, né, que ele diz isso. E se é pela graça, já não é pela obra, pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ele está dizendo, quem quiser entrar para o reino de Deus tem que largar o judaísmo. Tem que virar a igreja. Vai virar igreja. Tem que virar a igreja. Não é trazer o judaísmo para a igreja. É virar a igreja. Então, veja bem, viu? Não tem essa coisa aqui, não. Esta posição do apóstolo Paulo aqui é indizível, de indizível importância, pois ele afirma que só existe um meio de salvação. Ou é por graça, ou pelas obras. Só pode ser um meio, e não ambos. Ele está dizendo isso. Porém, o único meio é o meio eletivo da graça, que se apresenta àquele que Deus predestinou em Cristo, como está em Efésios 2, 8, 9. E aí em Romanos 11, 7 ele diz, que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Ou seja, aqueles judeus que são eleitos, a eleição alcançou eles. Mas os demais estão sendo endurecidos pelo seu próprio pecado. Não é que Deus desce do céu e quer endurecer o coração de ninguém, não. Ele já é assim, então já é obstinado mesmo. Mas vamos ver. No presente, os judeus não obtiveram a justiça que buscavam.
Isto porque não buscavam pela fé, e sim pelas obras da lei. Romanos 9, 32. Então veja bem. Vamos ver mais aqui adiante para a gente ver. Romanos 11, 8 diz: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, Israel está entorpecido por um veneno de impiedade, que ele não pode abrir os olhos para ver Cristo. Pense bem nisso. Então vamos lá. Parece que o objetivo do apóstolo aqui é mostrar que aquelas profecias se cumpriram parcialmente ou por um pequeno período. Porém, agora Paulo está afirmando que esta cegueira viria em forma de pagamento, seria uma sentença, ou seja, porque Deus fechou os olhos de Israel? É uma sentença. Sim. É uma sentença, sim. Fechou os olhos de Israel, por quê? Olha o que ele vai dizer em Romanos 11, 9 e 10. Diz Davi: tornar-lhe-eis a mesa um laço e armadilha, um tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos, os seus olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados em suas costas. Aqui o apóstolo pega o Salmo 69, 22 e 23. Esta é a oração do Messias. Neste salmo o Senhor está afirmando que sim, como lhe deram fel a comer e vinagre para beber, Salmo 69, 21, aconteceu isso com quem? Quem foi que bebeu fel e vinagre na cruz? Você entende? Olha bem, Salmo 69, 21. Já dizia isso. E aí, o que acontece? No 22 e 23 do Salmo 69, o Messias está dizendo que daria paga a quem fizesse isso. Entendi. Você entende? Olha bem. Assim Deus iria retribuir os que lhe colocariam à mesa. Eles colocaram Jesus à mesa. E a mesa serviu de laço para eles. Deram fel, deram vinagre para ele beber. Esse texto de Salmo 69, gente, ele é um revelador demais. Por que Israel está entorpecido concernente a Jesus? É uma punição, é uma sentença do próprio Cristo. Vocês deram fel para beber o meu filho, e eu darei a vocês um espírito de entorpecimento. Essa é a punição, vocês vão ficar cegos. Vocês não vão ver a glória dele até que eu permita que vejam. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo pega o Salmo 62, 69, 22 e 23, como eu falei. Veja bem uma coisa aqui mais para a gente para frente. E aí vem, como Deus restaurará então Israel? Para a gente terminar, para esse vídeo já está muito grande. Mas vamos lá, vamos terminar aí. Como Deus restaurará Israel e colocará o seu Davi, Israel, num colo outra vez? Romanos 11, 16 e 17 diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz, da seiva da oliveira. A ideia desse texto foi extraída do livro de Números 15, 17 ao 21. A ideia desse texto de Paulo foi de lá que veio. As primícias dadas ao Senhor simbolizavam a congregação da massa inteira. Na aplicação deste simbolismo paulino, as primícias são os patriarcas, olha bem, e não o remanescente. Pois no versículo 28 lemos que Israel era amado por causa dos patriarcas. O Israel daquela hora era amado não por causa de Israel, na hora de Paulo, mas por causa dos patriarcas. Quando o apóstolo Paulo introduz o conceito de raiz, da raiz ser boa, ele está afirmando para a igreja que haverá um dia em que Deus restaurará Israel novamente, por causa da raiz, e não por causa das folhas. Porque os galhos, que é o Israel dos tempos de Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Foi quebrado. E quem entrou no lugar? A oliveira brava, que é eu e você. Que é a igreja, né? Que é a igreja. Você entende? Quebrado, arrancado. E agora, então, se a seiva, se a raiz é boa, que é os patriarcas, quem está sob os patriarcas somos nós. Não é Israel, porque os galhos foi quebrado. Sim. A turma acha que Israel é a seiva, é a árvore toda. Não, Israel é galhos. A seiva é os patriarcas, que Paulo está dizendo. Então, veja bem, o simbolismo da oliveira retratando Israel está em total conformidade com o Antigo Testamento, como Jeremias 11, 16, 17 e tal. O ato de Israel ter sido rejeitado
apresentado no versículo 15, agora é melhor trabalhado por Paulo com uma analogia, pois apresenta esta rejeição na figura de uma figueira de galhos que foram quebrados, ou seja, galhos de figueira que foram arrancados do seu lugar original. Paulo afirma que alguns ramos foram arrancados. Paulo afirma isso. Isto porque o apóstolo mostra que não foi todo Israel que sofreu a rejeição. Uma vez que os primeiros cristãos foram judeus, cabe o entendimento de que Deus tem uma eleição individual dentro de Israel, ou seja, Deus salva indivíduos dentro de Israel, sim, em Cristo. Em Cristo. Porque a eleição atinge o mundo todo. Brasil, Israel, as nações, agora nações. Todas as nações. Israel está entre as nações, então tem eleito de Deus que vai aceitar Jesus Cristo lá também, ok. Tem. Por isso que Paulo não diz que todo Israel foi rejeitado, e sim parte dele. Parte dele, Você entende? Por quê? Ainda tem uma parte que recebe Cristo. Não é os messiânicos, viu? Vou logo avisar. Porque pode sobrar alguém aqui pensar que é isso. Não é os que chamam Yeshua, tá? Não. Pode parar com isso aí, é os crentes de verdade. Então veja bem. Quando Israel vai ser restaurado? Segundo passe aqui, depois você compra esse livro aqui, cenas do próximo capítulo. Quando Israel vai ser restaurado? Quando o número dos eleitos de Deus se cumprir. Que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Não sabemos, tá? Quando der o número exato dos eleitos de Deus, porque Deus não está jogando igual os arminianos, jogando dados, né? Tá... Será que vai? Será que exatamente. Não. Tem um número de eleitos exato. É porque ele sabe, ele que determinou isso, então ele sabe. Os eleitos, não sabe quantos que vai estar lá. Então, quando fechar o número dos eleitos de Deus, pronto, acabou o número dos eleitos, que é a igreja toda, na sua totalidade. Aí o que Deus faz? Para voltar, Cristo volta-se para Israel e retira a cegueira. Não. Mas é todo Israel? Ou... Não. Não. Nem todo Israel vai ser Entendi. Salvo. Não é aqueles que já morreram. Porque a gente pode pensar, então é todo mundo que... Não é aqueles que já morreram. Os que morreram sem Cristo estão no inferno e assim por diante. Não tem pra onde os eleitos. É os eleitos. Que está lá. Que está lá naquele momento, naquele período também. Porque em outros períodos tiveram eleito e Cristo salvou. Sim. Sabe? Mas naquele será como eu posso dizer, uma conversão em massa de judeu. Em massa de judeu. Quando começar judeu se converter em massa, se converter, não é restaurar culto em Israel, não é restaurar templo, não é essa besteira não. É se converter a Cristo. Abandonar mesmo abandonar o judaísmo, as práticas pagando o judaísmo. Pregar Cristo agora. E se abraçar em Jesus Cristo, tenham certeza, acabou o número dos eleitos de Deus, das nações. Agora quase explodiu. E Israel está sendo restaurado. Aí sim, este é o grande sinal. Não é figueira florescendo, nada disso não. É porque o Israel espiritual já estancou o número de eleitos e Deus está restaurando Israel para salvá-lo também, João. Você entendeu? Essa é a restauração de Israel. Não tem muita coisa aqui do que se vê fora disso, não. Romanos 11 não deixa muita coisa para depois, não. Alguma dúvida a mais? Não, acho que encerramos as Deu bom, não deu? Eu espero em Deus que as pessoas tenham entendido. Já temos muitos temas para os próximos agora. Arrebatamento, OVNI, yoga também está vindo por aí, viu? Se você que pratica yoga e meditação. Esse livro aqui, a gente até você faz uma citação disso aqui rápido. Faço gente, também. Se quiser comprar os 3 livros, esse do Polígrafo foi O Anticristo, a Restauração de Israel, Terceiro Templo, Satanismo Global, que a Débora escreveu, e as 7 igrejas da Ásia Menor, tá ok? Vende eles separadamente, né? Também, se também. Quiser. Mas entre em contato que... Entre em contato que a gente faz uma coisa boa. Parcela no cartão, parcela, risco no chão, qualquer negócio a gente faz. Todos os dias a gente faz. Vamos lá. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Deixa o like no vídeo, compartilha, né, como fala, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos novos. Todo dia tá saindo vídeo aqui no canal agora. E acho que é isso, nós chegamos no nosso finalmente. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Gente, que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Fica com Deus. E que Deus te abençoe e te guarde. Não esquece, amanhã tem Escola Bíblica da Família, tá bom? E também adquirir nossos livros. Vamos embora?